Bom dia a todos. Quero, em nome de Deus, abrir mais uma audiência pública da LDO. E aqui presente se encontra já nos seus lugares o vereador Israel Scupenaro, o vereador André. Audiência pública da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, PL 108/2019, data 17 de junho de 2019. Quero cumprimentar a todos os presentes, assessores, também, servidores dessa casa. Quero também iria convidar para compor as mesas representantes da Prefeitura do município de Valinhos, mas não se encontra ninguém neste momento. Acredito que deve estar chegando a presidente da Câmara Municipal. Os membros da comissão, também de Finanças e Orçamento. Os vereadores já estão nos seus locais, vereadores presentes. Secretário da Fazenda não chegou até o momento. Representantes do Executivo, não tem nenhum. Demais autoridades. Audiência pública da LDO, a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, PL 108/2019. Edital de convocação de audiência pública para apresentação e debate da Lei das Diretrizes Orçamentárias do município de Valinhos para o exercício de 2020, LDO. A Câmara Municipal de Valinhos e a Comissão de Finanças e Orçamento, pelo presente edital, tornam público que no dia 17 de junho de 2019, segunda-feira, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, cito a Rua Ângelo Antônio Esquivinato, número 59, Residencial São Luís, será realizada audiência pública para apresentação e debate do projeto de lei número 108 de 2019, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício 2020, na forma que estabelece no artigo 48, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar número 101 de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Para consulta na página eletrônica, o projeto de lei número 108/2019 e seus anexos encontra-se à disposição para consulta na página eletrônica www.câmaravalinhos.sp.gov.br. Outras informações sobre a audiência pública podem ser obtidas junto à Comissão de Finanças e Orçamento dessa Câmara através do telefone 3829-5355. Nos horários expedientes administrativos. Audiência pública são eventos que permitem a participação de pessoas ou entidades interessadas no assunto, objeto da discussão. A entrega da inscrição do participante para a apresentação de sugestões ou de comentários será admitida através de formulários próprios que serão distribuídos aos interessados. Cada pessoa ou entidade terá direito a uma única manifestação para a apresentação das sugestões ou comentário que deverá ser encaminhada à mesa durante a audiência. A sugestão deverá ater-se exclusivamente à matéria apresentada. A audiência não ultrapassará 4 horas de duração. E para conhecimento público é expedido o presente edital de convocação. Valinhos, 4 de junho de 2019, assina presidente da Câmara Municipal de Valinhos, vereadora Dalva Berto, e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Rodrigo Tolói. Audiência pública da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, PL 108/2019, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, parágrafo único, artigo 48 e do inciso 1º. Artigo 48, parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante, inciso 1º, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. O edital foi devidamente publicado nos seguintes meios de comunicação: mural de publicação da Câmara Municipal de Valinhos, Jornal Oficial do Município, Jornal de Grande Circulação do Município, Jornal de Valinhos, site oficial da Câmara Municipal de Valinhos, www.câmaravalinhos.sp.gov.br. Anunciado durante as sessões legislativas desta Casa de Leis, nos dias 4 e 11 de junho. Ainda foram confeccionadas e afixadas faixas informativas localizadas em pontos estratégicos da cidade.
Neste momento, quero passar a palavra aos senhores vereadores. Israel Scupenaro. Bom dia, vereador Kiko, que preside esta audiência pública. Bom dia aos funcionários da casa que aqui se encontram, presentes, assessores e vereadores também que estão aqui, o senhor Ivo Coco que está presente. Nós sabemos da importância daqueles que nos acompanham, desse instrumento da LDO, tanto como o PPA, como também a LOA, para a administração municipal, que são documentos que são prestados contas, né? Então, nós temos prestação de conta quadrimestral, acabamos de receber há poucos dias Secretaria da Fazenda para fazer a prestação de conta aqui nesta casa. E o LDO vem para 2020, a Lei de Diretriz Orçamentária vem especificando valores, né, que são importantes para o município. Nós temos aí, vemos que em 2018 a receita total foi de 549 milhões, em 2019 tem a previsão para 618 milhões, que tem aí até um elevado, significativo aumento, né? Mas para 2020 nós vemos um valor de 636 milhões. Né? O município, nós sabemos que ele é comprometido com todo o orçamento, sabemos que a educação, a segurança, né? A saúde e a folha de pagamento acaba sempre comprometendo bastante o orçamento. Mas é nele que se organiza onde você vai gastar, onde você vai investir, onde você vai aplicar, para o bom andamento do município. Né? E aí nós, como esta Casa de Leis, além da audiência pública que é feita, temos o dever e a obrigação e o dever de fiscalizar, acompanhar, né, qualquer mudança, né, que haja na LDO, na LOA ou no PPA. Além de mudança, também temos que o dever de fiscalizar, né, o bom andamento da aplicação dos recursos do município, né, principalmente as porcentagens que são obrigatória por lei, né, que é 15% na saúde, que eu sei que hoje é muito mais, estamos a mais de 25% sendo aplicado na saúde, na educação e na segurança também. Né? Então, faço essas minhas palavras iniciais, passo aí então ao presidente a palavra novamente. Essas são as palavras do vereador Israel Scupenaro. Obrigado, contribuindo junto à audiência. Também, Vossa Excelência, vereador André Amaral. Bom dia a todos. Eu cumprimento o presidente dessa audiência, o vereador Kiko, o vereador Israel Scupenaro, o senhor Ivo Coco, né, sempre presente nas audiências, também os funcionários da casa, assessores vereadores. A LDO, como nós sabemos, é um instrumento necessário e essencial também para a definição do orçamento dos trabalhos, né, do Executivo, porque ela define o orçamento e nós sabemos que a regra básica para uma administração, não somente da Prefeitura, mas de uma empresa, de uma casa, é o equilíbrio fiscal. Né? Gastar menos do que se arrecada, né? E fazer um bom uso das receitas para cobrir aquelas despesas que são as mais necessárias. E sabemos também que Valinhos passa por uma situação que não é das mais favoráveis, né? Assim como muitos municípios do nosso país, porque, infelizmente, nós temos grandes problemas estruturais no nosso país. Nós sabemos que aquilo que é arrecadado de imposto, boa parte fica com a União, e cerca de 18% a 20% fica nos municípios, né? E mais 15%, mais ou menos, fica com os estados. E o município ele é obrigado a se valer dos programas de transferência de renda, às vezes tendo o prefeito ou os vereadores que ir até Brasília para implorar o envio de recursos para o município. E nós sabemos que este não é o modo mais racional de administrar uma nação, mas o nosso país, nós enfrentamos esse problema ainda, esses desafios, e nós esperamos, de fato, que as reformas que são necessárias para acontecer, elas aconteçam, de fato, o quanto antes, né? Reformas políticas, administrativas, reforma tributária, né? Reforma da Previdência, para que assim nós possamos chegar
na reforma também do Pacto Federativo, para que o município onde as pessoas vivem, de fato, onde se arrecada os municípios, possam ficar com a verba para que possa fazer investimento necessário em saúde e educação. E, uma vez mais, aqui na LDO nós temos, então, as diretrizes do orçamento e, como bem falou o vereador Israel Scupenaro, aí distribuídos na área da saúde, educação, e nós sabemos que há muito tempo não se muda o valor da tabela SUS, que é repassada pela União para que o município possa investir na saúde dos cidadãos. Nós sabemos que o valor do Fundeb corre um risco, até mesmo devido ao contingenciamento que foi anunciado já pelo governo federal, e nós esperamos que isso não prejudique, né, esse ano já, né, mas também no ano que vem, que essa lei de diretrizes orçamentárias diz respeito ao ano que vem, o cumprimento daquilo que são os serviços básicos que a prefeitura deve oferecer aos cidadãos. Eu estive presente na audiência pública dessa mesma LDO na prefeitura, estava lá também o seu Ivo Coco, também com mais um conjunto de cidadãos, e o que me chama muita atenção, infelizmente, né, é o baixo poder de investimento do município, né. Ali a secretária da Fazenda na prefeitura, ela apresentava um gráfico em que praticamente 50% do orçamento municipal está sendo gasto com pessoal, depois uma boa parte com custeio, e, se não estou enganado, cerca de 2% apenas, de 1 a 2%, com investimentos. Então, tudo é custeio para fazer a máquina ficar rodando do jeito que está. E a gente não tem espaço para investimento, né? Então, eu penso que apreciar aqui, nessa audiência pública, essa LDO, que depois vai ser apreciada também em plenário, também fazendo uma reflexão de outras propostas que nos chegam aqui nessa Câmara, nessa casa de projetos já tramitando, que dizem respeito a possibilidades que o próprio governo federal tem possibilitado ao município para fazer investimentos. Então, existem 2 projetos de lei tramitando nessa casa, e que já estão previstos na LDO também, se assim aprovados, passam a fazer parte já do orçamento do ano que vem, certamente, que são os financiamentos para recapeamento, para infraestrutura de recape, e também para infraestrutura de cabeamento, né, de internet rápida para todas as unidades de saúde e educação também do município, a aquisição de veículos para a Guarda Municipal. Não vai ser possível o município seguir investindo se nós não abrirmos esses créditos com as instituições financeiras, conforme o governo federal autorizou. Infelizmente, né, mas esse é o cenário. Então, essas são as minhas considerações finais também, iniciais também. Passo a palavra ao presidente. Obrigado, presidente. Essas foram as considerações do vereador André Amaral, do vereador Israel Scupenaro um pouco antes. Quero agradecer também a presença do Danilo Gama, que estava aqui, assessor do vereador César Rocha, Tino, assessor também do vereador Robson Costa Longa Salame, o Fernando, presente, assessor do vereador Israel Scupenaro, a Daniele Kish, a Elton, assessora também aqui do vereador Tolói, presente, a Sônia, o Alisson, que é o assessor do André Amaral, do vereador André Amaral, a Juliana, o Rafael Rodrigues, Marcos Furesh, doutora Rosimeire, são todos servidores dessa casa. E o meu assessor, né, doutor Fábio Mella, presente. Agradeço a presença de todos vocês, em especial aqui também do Ivo Coco, como foi bem dito, né, sempre ele está presente, sempre presente nas audiências públicas. E antes de dar continuidade, quero também, neste momento, fazer uma leitura de um ofício encaminhado
a mim, né, como vereador, para presidir hoje essa sessão. Na verdade, a presidência, né? Ofício número 6, 2019, Valinhos, 17 de junho de 2019. A excelentíssima senhora Dalva Dias da Silva Berto, presidente da Câmara Municipal de Valinhos. Senhora presidente, é o presente para comentar vossa excelência, para comunicar a minha ausência da audiência pública da LDO do dia 17 de junho, por motivos de força maior. Aproveitando o ensejo para o protesto, elevada estima e consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, o vereador Rodrigo Tolói. Deferido. Já dando continuidade, né? Através do seu ofício, estou conduzindo a presente audiência, substituindo o vereador, né? Rodrigo Tolói, que é o presidente da comissão. Já foi informado através do ofício. Então, agora eu dou andamento e abro questionamentos, né, para os presentes. Então antes eu vou responder já o primeiro inscrito, né? Um inscrito, a verdade, é um inscrito só. Que está presente, o seu Ivo Coco, que o assunto audiência pública sobre LDO 2020, comentário, questionar sobre a audiência do município. E o segundo é sobre a destinação de recursos para o DAI. Vamos responder. Inscrição 1, resposta. De acordo com o artigo 14 do presente projeto de lei, os pagamentos e serviços da dívida pública e de despesas com pessoal e encargos sociais serão prioridade sobre as ações de expansão. No mesmo sentido, o artigo 15 do projeto em comento prevê que na seleção das prioridades estabelecidas no plano plurianual do município serem excluídas na proposta orçamentária do exercício financeiro 2020. Será levada em consideração a capacidade financeira do erário municipal. Tal consideração se faz necessária a fim de lembrar que as metas traçadas nesse projeto de lei são previstas, ou seja, poderão ou não serem atingidas ou superadas. Nas folhas número 20 do projeto de lei número 108 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício 2020, a dívida pública consolidada tem valor corrente de 579 milhões, o que equivale a 10,28% do PIB. Para 2021, a dívida pública consolidada tem um valor corrente de 614 milhões e para 2022 tem um valor corrente de 649 milhões. Em 2018, a dívida pública consolidada era de 509,458 e 563 milhões e 43 centavos, o que equivale a 9,5% do PIB. A destinação de recursos ao Departamento de Água e Esgoto de Valinhos, da IV, utiliza para a realização de investimentos atinentes à produção, adução, reservação e distribuição de água tratada, bem como a coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários no município de Valinhos, conforme dispõe o artigo 1º da Lei número 4.040, de 19 de setembro de 2006. Então, foram respondidas as perguntas e, neste momento, eu abro para os presentes, fazer questionamentos. Abrir. Alguém quer fazer o questionamento? Então, não tendo questionamentos, nesse momento eu fecho, né? Porque não tem nenhum. Eu fecho nesse momento os questionamentos, então. E também vamos encerrar já, né? Vamos encerrar essa audiência pública, agradecendo. Espera aí, o seu Ivo Coco quer fazer os questionamentos? Então ele vai passar o
Não, eu O não microfone, sabia. senhor. Eu esperava que fosse me dada a palavra para tecer alguns comentários. Mas já que você abriu aí a sessão e já está encerrando, então eu me dou o direito de falar. Com relação a essa resposta que me foi dada, eu estranho muito e publiquei um artigo na Terceira Visão no sábado, falando, portanto, há 22 anos atrás, é mais ou menos o mesmo assunto que nós estamos discutindo aqui hoje. Com relação a essa dívida, que é o que mais me preocupa, porque o restante estão aí falando sobre as porcentagens que vão para a educação, que vão para a saúde, que vai para a folha de pagamento. Isso é óbvio e acho que são importantes, sim. Porém, nós temos que nos ater a alguma coisa que nos diga como sair desse imbróglio. Porque, na verdade, nós estamos no imbróglio aqui, já como foi dito pelo André, pelo Scopenari, o próprio Kiko Belloni, né? O município está em dificuldade, como estão quase todos, ou todos os municípios do Brasil, os estados e a própria federação. Mas isso não é razão para nós ficarmos quietos ou aceitar esse tipo de coisa, porque somos nós que pagamos a conta. E eu tenho sempre me referido com respeito a isso. A dívida, ela está subindo. Nós estamos pagando, segundo consta aí na preleção ou na audiência pública lá da prefeitura, que já aconteceu em 2017, 2018, e está se repetindo, e vai ser assim também em 2020. Ora, só se nós fôssemos bonecos ou autômatos que não tivéssemos condição de responder a isso ou reagir a isso. Enquanto cidadão, enquanto consumidor, eu não posso concordar com isso, porque nesse artigo que eu fiz há 22 anos atrás, eu dizia o seguinte, que a prefeitura já tinha problema, continua tendo, não é novidade nenhuma, mas se nós tivéssemos tomado alguma posição, alguma providência, nós, que eu digo é o seguinte, não é o cidadão, porque o cidadão ele compra a parte dele, ele paga os impostos e ele espera que o poder público, prefeitura, Câmara e a própria promotoria se manifeste a respeito, porque esse negócio de ficar esperando, como os conselhos fazem aqui em Valinhos, ficar esperando alguém denunciar, alguém indicar, os conselhos têm por obrigação de agir, não de esperar acontecer. Da mesma forma, a Câmara. Por quê? Eu faço uma comparação lá em 95, e depois em 97 eu publiquei o artigo, que a dívida da prefeitura, que todo mundo falava dívida do século e não sei o que lá, ela foi de 10 milhões de dólares. Se não me falha a memória, pode ser que eu também tenho aqui as minhas dificuldades, né? Mas eram 10 milhões de dólares. Ora, o dólar continua sendo dólar. A nossa moeda mudou. Era cruzeiro, passou a cruzeiro novo, cruzado novo, e estamos no real. Mas quando se fala em dólar, é dólar. Então vamos pegar 10 milhões de dólares naquela época, se nós atualizarmos hoje, o dólar está R$ 4,00, arredondando. São 40 milhões de reais. A nossa dívida está em 579 para 2020, vai para 614 em 21 e 649 em 22. Daqui 20 anos, como é que está essa dívida? Nós não vamos pagar essa dívida. Eu me recuso, como cidadão, a aceitar isso. Porque a Câmara e a Prefeitura têm a obrigação de propor, de sugerir ou de fazer efetivamente alguma coisa no sentido de sair dessa confusão. Da Prefeitura não se espera nada. Eu estive lá presente em 2017, 2018, 2019, o discurso é o mesmo. São esse percentual para a educação, esse percentual para a saúde, aquilo para obras, para não sei o quê. Fizeram uma referência às obras em andamento, elas estão assim, EMEB dos Cocais, 18% executado. Prédio, não sei o que lá, de reforma, 24%. Avenida Joaquim Alves Correia, 80%.
Pavimentação, indefinido. Laboratórios, 33%, prédios da saúde, 32%, e aí vai. Meu Deus do céu, como é que pode uma prefeitura, um órgão público, conviver com esse tipo de coisa? A Câmara, pelo menos, pelo que eu estou sabendo, está tentando fazer uma reestruturação para diminuir um pouco os custos. E mesmo aí tem dificuldade. Claro que tem dificuldade, porque as cabeças são diferentes. Mas se todo mundo estivesse orientado, com o objetivo de resolver o problema, todas as pessoas são inteligentes, pelo que eu acho, né? Eu entendo assim. Mas não é o que a gente vê. Começam a discutir assuntos que não têm nada a ver com a história e não se sai dessa situação. Fica empurrando para cá e para lá. Enquanto isso, nós pagamos. Nós, cidadãos, pagamos as contas. Então, eu não posso aceitar como palavra final e espero que a Câmara, durante esse tempo que ela tem para discutir a questão da lei, faça propostas. Eu, por exemplo, com respeito à dívida, qualquer pessoa que tem dívida, se está devendo para o banco, ela vai tentar negociar com o banco. Se está devendo para um particular, vai lá e troca as figurinhas. A prefeitura tem obrigação de renegociar isso, e já parece que foi feita uma renegociação. Só que, toda vez que se faz renegociação, jogam mais responsabilidade em cima do cidadão, que está pagando a dívida. Mas não pergunta para o cidadão se ele concorda com isso. E a Câmara é representante do cidadão. Por isso que eu chamo sempre a atenção, desculpa, não é atenção, eu sempre me manifesto nesse respeito, que a Câmara, sendo nossa representante, ela tem que lutar pelos nossos interesses. Userevezeramente, se vocês tiverem como me contestar, eu agradeço. Mas ela vem e aprova tudo aquilo que vem na prefeitura. Falar tudo aquilo é genérico, mas não é bem assim. Mas, em relação ao LDO, entra e sai, a Câmara aprova. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. O que eu acho que, falando então da dívida, deveria ser proposta uma negociação. Porque hoje está cheio de financeira, bancos, enfim, que fazem esse tipo de coisa. Ela pega a dívida e renegocia. Ou aumenta o prazo, claro, sem aumentar o valor, porque se nós pegarmos hoje a nossa dívida, dividir, vamos arredondar, 500 milhões em 20 anos, nós estaríamos pagando 25 milhões por ano. Só que não para aí, essa dívida sobe. O ano que vem é 26, o outro ano é 27, e assim por diante. É claro que eu estou generalizando aqui. Alguém vai dizer, não, mas espera aí, o ano que vem a dívida já foi paga uma parte, e nessa dívida não é só a obra do século. Aí tem acordo que foi feito para pagar a Previlab, Vale Prev, e outras dívidas aí com fundo de garantia, INSS, mas isso tudo, para o povo, é transparente. Para o povo, o que interessa, na verdade, é quando ele recebe o carnezinho de imposto dele e está sempre subindo. Aqui também tem uma informação que até o próprio orçamento tem subido. O ICM, né, subiu 10,44 ano passado e 22,5 esse ano. Ou esse ano e 22 o ano que vem. A receita total, 6,2, 7,3, 12,6. A Vale Prev, 10, 9,9 e mais também 12, 13%. Quer dizer, essas dívidas ou essas contas não diminuem, elas estão subindo. Mas nós estamos vendo que nós, como contribuintes, estamos pagando isso aqui. Não é a prefeitura que paga, somos nós que pagamos.
E essa dívida, se você dividir pelo número de habitantes, ela é fabulosa. Então, das duas, uma. Ou a gente faz uma negociação dessa dívida com uma financeira, com um banco, ou com o próprio governo. Aqui a própria Câmara sabe disso, né? Que a menor parte do que nós pagamos fica com o município. O restante vai para o Estado e para a federação. Esse negócio de pacto federativo, isso é uma conversa para boi dormir. É como eu digo aí no meu artigo, circunlóquio flácido para letargiar bovinos. É o famoso conversa para boi dormir. Meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa a respeito. E com relação ao DAI, que eu citei aí, nesse artigo também eu falo que os vereadores, na época, fizeram uma reunião lá no Valiense para comprar água da Sanasa. A Sanasa ia fornecer água para nós. O único cidadão que estava lá e que se manifestou fui eu. Parece que é uma coisa assim, né, de esclerose. Eu estou esclerosado? Estou repetindo a mesma coisa? Não. É a própria situação que cria. Então, eu levantei a questão na época, eu falei o seguinte, se a Sanasa quiser fornecer água para Valinhos, eu concordo, desde que seja no preço que nós temos aqui ou menos. Agora, nós vamos pagar para a Sanasa, e aí ela disse, inclusive, na época, é interessante, né, porque tenho certeza que ninguém daqui estava lá. Mas como a Câmara estava lá com todos os seus vereadores, a Câmara é uma pessoa jurídica. E passe ano, é a própria Câmara que continua valendo. Mudam os nomes, mas a Câmara é a pessoa jurídica que está envolvida no assunto. Aí, em vista disso, porque ficou claro para todo mundo que não era negócio nenhum para nós comprarmos água da Sanasa. Nós tínhamos recursos e mananciais suficientes para nós conseguirmos a água que precisávamos. Ainda bem que não foi feito aquele acordo. Mas, por outro lado, também não se fez muito, porque hoje, e até nos preocupa, né, uma notícia que estava no jornal essa semana, que está sendo cogitado, não, eu não digo que seja cogitado, já está certo que vão entrar na Serra dos Cocais, que é uma reserva, para ser loteado. Fonte Sônia ficou meio parado, mas eu já publiquei também que isso é só uma questão de tempo. Já mataram todas as fontes de água que nós tínhamos, e hoje o DAI ele se jactancia de estar pegando água do Atibaia. A água da Atibaia, além de de ter que se pagar para pegar água de lá, trazer e para tratar, o tratamento é muito mais caro, porque é uma água poluída, sendo que nós temos as nossas reservas aqui, que estão indo para o esgoto. Por quê? Se nós acabarmos com as nossas reservas da Serra dos Cocais e adjacências, nós vamos ficar na dependência só do rio Atibaia. E isso nós não podemos aceitar de maneira alguma. E a questão do DAI, esse orçamento que vai para o DAI aqui, eu também não concordo, já me manifestei publicamente, através das audiências. Nós temos que acabar com isso. O DAI para nós é muito caro. E nesse artigo também eu me refiro lá, porque o DAI estava devolvendo para a prefeitura um superávit, que hoje não acontece mais. Por quê? Porque ela pega esse orçamento aqui e gasta tudo. Se for alguma coisa diferente, o DAI, ou a Câmara, ou a Prefeitura, que me explica. Porque essa dívida mesmo, ela foi feita para o DAI. Só que quem faz a dívida é a Prefeitura. E sendo da Prefeitura ou do DAI, cai nas nossas costas. Cai nas costas do contribuinte, que é quem paga a conta. Eu gostaria que estivessem aqui mais cidadãos, mais contribuintes. Infelizmente,
Outra questão que eu quero abordar aqui é essa audiência feita de manhã. Aqui e na prefeitura é sempre de manhã. Quem é que tem condições de estar comparecendo a uma audiência às 9 horas da manhã? Já foi dito também, mas se a gente jogar para a noite, quem é que vai se dignar, vamos falar assim, ou se esforçar no final do período de trabalho, no final do dia, para vir numa audiência pública? Eu não sei. Não posso responder porque eu não sei de cada um. Mas também a audiência poderia mudar de horário para a noite. Porque daí, se for confirmado que realmente de noite fica mais difícil, ou não tem a mesma participação, mude-se para amanhã de novo, ou para a tarde. Mas qualquer esforço nesse sentido seria válido. O que eu peço à Câmara é que faça, nessa discussão, surgir alguma saída, alguma coisa. Porque, voltando a falar do DAI, a prefeitura tem um monte de prédios alugados. Já foi dito lá atrás que eu estava mal informado, que a prefeitura está devolvendo os imóveis alugados, mas eu estou vendo dia a dia. Há pouco tempo fiquei sabendo que foi alugado um novo prédio para a Secretaria de Obras. E está se pagando R$20 mil por mês de aluguel, num salão. Gente, todo mundo fala cortar na própria carne, né? Nós, como cidadãos, como contribuintes, se você tem uma dívida, você não faz nova dívida, porque você não consegue pagar. E se você não consegue pagar suas dívidas, ou melhor, você não consegue aumentar a sua receita, você tem que diminuir suas dívidas. Eu não vejo em nenhum momento a prefeitura estar fazendo esse esforço. Eles estão dizendo que o esforço que a prefeitura está fazendo é diminuir os aluguéis. Bom, quanto significa o aluguel? Tem que diminuir em outros setores, diminuir secretarias, diminuir salários. Gente, eu como aposentado, eu não tenho para quem reivindicar, mas tenho que pagar minhas contas. Meu salário não sobe, mas as minhas contas sobem. E a prefeitura, a própria Câmara, está com um projeto aí de redução de gasto, que é reestruturação, na verdade, né? Não vamos falar redução de gasto, mas a reestruturação, com certeza, vai levar a isso. A prefeitura, quando eu questionei a história, a quantidade de secretarias, o prefeito respondeu para mim que tem pouca secretaria, tem que aumentar a secretaria. Tá bom, mas o dinheiro é meu. Eu não concordo com isso. Nós temos que diminuir a despesa. Seja diminuindo, se não quer diminuir a secretaria, diminua os salários. O secretário ganha 16, 17, 20 mil, o presidente do DAI ganha a mesma coisa, os diretores ganham 12, 13. Será que nós temos uma condição favorável em relação aos demais municípios do Brasil que estão endividados também, de conseguir pagar esses salários? Aí foi dito o seguinte para mim: é bom que a gente fale. Por esse salário, ninguém vai trabalhar. Se você diminuir o salário, você não vai ter. Eu digo que vai ter sim, porque tem muita gente capaz, competente, eficiente, que trabalharia por menos. Então, o salário vai ser o seguinte, vai ser X. Você quer fazer a sua parte? Você quer contribuir com o município, com o seu conhecimento, com o seu empenho? Você vai ganhar X. Não, não quero. Então, meu amigo, procura outra. Porque oferta e procura funciona assim. Se você tem alguém que pague mais, você continua aumentando. Se não tem, você tem que diminuir. Ué, o que nós estamos fazendo aqui como cidadãos? Como representantes do povo? A responsabilidade da Câmara é muita. E eu, mais uma vez, apelo para o direito do cidadão de vir aqui e exigir, ou pedir, não é exigir, pedir,
que a Câmara faça alguma coisa a respeito. Porque se a Câmara não se manifestar, a Prefeitura também ela se omite. Assim como se omite a Promotoria Pública, que deveria também estar participando dessa audiência. Por que não? Por que não? A gente precisa denunciar, a gente precisa acusar para alguém tomar providência. Alguma coisa está errada aqui. Ou nós estamos elegendo representantes que não são dignos de nos representar, ou nós estamos pagando para ver. Porque se o cidadão também não está aqui para discutir, para dizer que não concorda, ou para dar sugestão, ele tem que abaixar a cabeça e pagar. Eu não quero, mas sou obrigado pela Constituição, porque se eu deixar de pagar, eu estou inadimplente. E vou ser processado por isso. Mas, enquanto isso, o cidadão reclama lá fora. Subiu a passagem de ônibus, subiu o custo do medicamento, subiu o preço do alimento, e o salário não sobe. Ora, eu tenho ouvido muito isso, e acredito que vocês, vereadores, também escutam isso todo dia. Só que o povo não se manifesta. Ele se manifesta assim, de trás da moita, de trás da coluna. Eu gostaria que essa audiência aqui estivesse repleta de pessoas questionando isso. Porque parece que só eu que reclamo. Eu sou chato. Mas para mim pode dar o apelido que quiser. Eu espero continuar sendo o mesmo chato de galocha que sou hoje, que fui ontem e que serei amanhã. Espero que quando eu morrer, lá na minha tumba, esteja dito o seguinte: aqui jaz um cidadão que nunca aceitou o jugo. Graças a Deus, eu tenho força e disposição para não aceitar isso. Desculpa se eu estou sendo um pouco chorando as mágoas, né? Chorando as pitangas, mas é isso que eu sinto. Eu quero agradecer a atenção de vocês e me desculpar por qualquer indelicadeza, tá bem? Agradeço a atenção de vocês e espero que realmente alguma coisa seja feita. Vou acompanhar a discussão. E, se necessário, vou vir aqui à Câmara para me manifestar pessoalmente. Muito obrigado a todos. Essas foram as considerações do senhor Ivo Coco. Nós também agradecemos todas elas. Vamos analisar e dar andamento. E dizer para o senhor que o senhor está dentro do seu direito. Acho que o senhor acabou de dizer, né? As pessoas, se elas estivessem aqui fazendo a mesma coisa, eu que parabenizo o senhor, né? Parabenizo e que tenha mais pessoas como o senhor, para que possa olhar com os outros olhos também, que é muito importante para a cidade de Valinhos. Dizer da questão que o senhor colocou aqui, acordo, como o senhor coloca fora da Câmara, isso não sei quantos anos atrás, porque os acordos ou o que for posicionamento tem que ser dentro da Câmara, né? Isso que eu entendo. Mas eu acredito que isso aí faz muito tempo, deve ser muito tempo, nos anos de 90, alguma coisa assim, essa questão dos vereadores aí. Porque nós sempre temos discutido as demandas da Câmara, da cidade, dentro da própria Câmara, que isso é importante, isso é o certo de se fazer como vereador. E dizer que aqui os vereadores têm desenvolvido seu grande papel, né, como fiscalizador e cobrando o prefeito, e nós não vamos deixar de fazer isso, com o maior incentivo, com uma causa que é nossa. Nós somos representante do povo, representante do senhor e representante do povo e da nossa cidade de Valinhos. Mas agradeço. Acho que o vereador Zé Escupenaro quer fazer algumas considerações também. Sim. Fica à vontade. Senhor Ivo Coco, cumprimento o senhor mais uma vez, né? O senhor está sempre nas audiências públicas, sempre fazendo suas colocações. Eu queria falar alguma coisa, porque essa audiência pública ela é televisionada, ela está sendo transmitida, né? E é importante que a população entenda um pouco, né, de todas as considerações que foram feitas aqui, até colocadas pelo senhor também, né, de uma forma bastante clara. A questão da dívida, né, que o senhor citou, a dívida do século, né, sobre a questão de... Eu gostaria de pedir que fizesse silêncio ali, por favor. Avisa o pessoal ali que está tendo audiência. E aí, sobre essa dívida do século, senhor Ivo Coco, e aqueles que estão nos ouvindo, né, nós temos essa dívida, ela está sob liminar.
ela está sendo negociada lá pela Justiça, está sendo acertada pela Justiça, né? Porque hoje, se eu não me engano, está se pagando 500 mil por mês, e depende da decisão judicial, vamos supor que a gente tenha que pagar ela em integral, vai dar muito mais de 2 milhões por mês. Então, isso está sendo feito, viu, senhor Ivo? Está lá na Justiça, a Prefeitura tem acompanhado isso daí. É importante que todos saibam. Agora tem a dívida de curto prazo, o senhor falou sobre renegociação de dívida, né? Negociar a dívida. Então, a dívida que ficou de um governo para o outro, que é a dívida de curto prazo, que é a dívida do patronal do INSS, né? Que a Prefeitura não pagou na gestão passada, da Vale Prev, né? Foram feitos 3 financiamentos, que foram feitos os 3, nenhum deu sequência de pagamento, estava tudo atrasado. A dívida da Corp são 18 milhões, senhor Ivo, né? Para que a população saiba, essas dívidas sim, aí o governo renegociou essas dívidas, está pagando, inclusive a Corpus começou a ser paga os 18 milhões no início de janeiro do ano passado, não desse ano, e está pagando mensalmente em dia. Hoje a Prefeitura, a situação da Prefeitura hoje está assim. Quem vender alguma coisa para a Prefeitura hoje, ou fazer alguma coisa com a Prefeitura, vai receber. Ela tem crédito, está pagando em dia. Por mais que está comprometendo o orçamento todo, está sendo pago. Então, para a informação dos munícipes e do senhor também, né? Para o senhor saber que a dívida do século, ela está lá na Justiça, sendo, né, sob liminar, está sendo, né, caminhando, aqueles mais de 500 milhões lá, né? E a dívida de curto prazo, toda a dívida de curto prazo deixada está sendo pago em dia, toda ela. A Prefeitura está pagando confiadamente em dia, e eu tenho acompanhado isso na última audiência pública, eu questionei a secretária sobre isso. Questionei a secretária da Fazenda que esteve aqui, nessa última o senhor não pôde estar, né? O senhor sempre está, mas não esteve, e eu questionei a secretária sobre isso aí, ela expôs, trouxe todo o material, tem aqui o material, se o senhor quiser pegar também, a gente pode ceder, né? Que está sendo pago tudo em dia. Outra coisa importante de falar para a população, sobre o comentário do senhor Ivo também, a questão do plano diretor, né? O senhor citou que está certo que vão utilizar a Serra dos Cocais lá para fazer empreendimento, isso e aqui. Não está certo. Aquela área é uma área de proteção, aquilo lá vai ser debatido. Hoje, convido a todos que estão nos ouvindo, aqui os vereadores, todos que estão nos ouvindo na FAV, vai ter lá, né, o debate da audiência pública sobre o plano diretor. É importante que o senhor possa estar lá também, né, se puder, se tiver condições de estar, né? E esse tema está sendo debatido, foi debatido na cidade e vai ser debatido aqui nessa Câmara. Não tem nada certo que vai se fazer. Eu estou passando essa informação para a população, porque alguém pode ouvir e falar, poxa, então já vão construir lá. Não. Antes de qualquer debate e qualquer aprovação desta casa, não. Essa casa aqui tem que passar por aqui, né? Outra coisa importante é o DAI. A Prefeitura não manda dinheiro para o DAI, senhor Ivo. Ao contrário, o DAI manda dinheiro para a Prefeitura. Porque o DAI é a única coisa que dá lucro aqui nessa cidade. Viu? Lá sobra dinheiro. Muitas vezes ajuda no orçamento da Prefeitura. Eles remanejam de lá para cá, né? Então, no orçamento, isso que fique claro que o DAI, na verdade, né, que não sei se foi essa reunião que fizeram, no Valiense, alguma coisa assim, de 10 anos para cá não foi, porque eu estou na Câmara há 10 anos, todos os debates e todos os orçamentos da Câmara são debatidos aqui, na casa, né? Então, se houve alguma coisa lá atrás, eu nem sei disso daí, né? Mas é debatido aqui. Agora, o DAI, ele é o órgão que cuida da água, constrói, está fazendo reservatório, agora está fazendo de mais 1 milhão, construindo, está fazendo, né? E que eu tenho acompanhado durante os anos, não só dessa gestão, mas das outras gestões também, é que chega no final do ano, eles devolvem alguma coisa, né? Suplementam alguma coisa para a Prefeitura ainda, né? Que eu tenho acompanhado no orçamento. É uma coisa que tem caminhado corretamente, isso é importante saber também. E é importante também saber, né? Eu estive 2 anos como presidente dessa casa, o senhor falou sobre a questão de aluguel, né? No primeiro ano foi feita uma economia de muito mais de 1 milhão, se eu não me engano, de aluguel, né, pela Prefeitura. Essa casa participou, os vereadores, o vereador Kiko, todos aqui participaram, porque nós cedemos o anfiteatro aqui para ser feito todo o trabalho da Prefeitura, que era utilizado no antigo cinema do BEP, o senhor conhece, né, da época, né? Que lá e se gastava ali quase 300 milhões no ano com manutenção e aluguel, tudo se gastava lá. Isso daí foi economia, que a Câmara também ajudou, né, porque nós compartilhamos o uso do anfiteatro aqui, né, e esse anfiteatro hoje,
todos os trabalhos da prefeitura que era feito pela cultura, apresentações externas e internas do município e reuniões também, elas são feitas aqui, né, gerando aí esse primeiro ano de impacto com todos os problemas que foram pegados no município, gerando aí aproximadamente muito mais de 200 mil reais aí no ano de economia, com manutenção, tudo pode chegar até 300 mil reais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, eu acredito assim, né, que pelo que eu tenho ouvido e fiscalizado e acompanhado as audiências públicas da Fazenda que vem nesta casa, se o governo seguir nessa linha aí, não mudar essa linha que está seguindo aqui, pode passar para a próxima gestão sem dívida de curto prazo. Ou, se estiver pagando alguma coisa, pagando em dia. É isso que é importante, pagar em dia. Né? Não deixar atrasar, não deixar acumular, que nem o senhor falou aí, né? Que se deixar acumular dívida sobre dívida, a coisa complica. Então, se o governo seguir nessa linha, ele pode passar para outro governo sem dívida de curto prazo. Aí é fazer a lição de casa, né? Porque não se conserta um orçamento como foi citado na primeira audiência pública dessa gestão, foi citado aqui 170 milhões. Isso é questionável, já foi questionado nessa casa, mas foi citado, né? Aqui está gravado. Você não se sana um valor desse daí em mês. Você vai ter que ir pagando. O governo fez a lição de casa, financiou as dívidas, acertou os 3 financiamentos do Vale Prev que tinha sido feito e não estava sendo pago. O patronal do funcionário que não estava sendo pago, pagou e acertou em dia. Fez mais um financiamento para pagar, está pagando em dia. Financiou os 18 milhões da Corpus, está pagando em dia. Eu pude presenciar isso aqui na última audiência pública. E segundo a secretária da Fazenda e segundo os dados que foram apresentados, todos os financiamentos da prefeitura estão sendo pagos em dias. E muitos já foram finalizados, né? E outros vão continuar pagando. Esse da Corpus mesmo, ele vai acabar de pagar no início da outra gestão, né? São 18 milhões, não tem 18 milhões para ir lá pagar, que deixou da outra gestão. Pegou, dividiu, não pagou no primeiro ano, começou a pagar no segundo ano e vai terminar na outra gestão. Se tivermos gestores responsáveis daqui para frente, né? Muita coisa pode mudar para melhor, viu, senhor Ivo Coco? É uma notícia que pode mudar para melhor. Se tiver bastante responsabilidade com a gestão pública, isso pode acontecer. Então, eu queria fazer essas considerações para aqueles que estão nos ouvindo, né, acompanhando aí pela internet, né, e fazer essa separação também das dívidas. Concordo com o senhor, a gente não deve aceitar. Está correto. A gente tem que questionar. Né? O senhor fez correto. Agora, essa dívida do século que está lá, se realmente sair na justiça daqui contrária ao município, porque muitos questionam e falam que os juros já te pagaram isso daí, né? Se é contrário ao município, eu vou dizer para o senhor, aí o município vai passar um aperto muito grande, de 500 mil pode ir para mais de 2 milhões por mês, aí, sei lá o cálculo que dá, e aí nós ficamos realmente, né, numa situação muito complicada financeiramente. Mas eu acredito que, falando de orçamento e de dívida de curto prazo, a cidade está caminhando e acredito que com uma gestão responsável daqui para frente, se continuar fazendo o que está fazendo, vai acertar e vai passar sem dívida de curto prazo para outra gestão. Muito obrigado pelas considerações que o senhor falou, né? Espero também poder ter explicado para a população, para aqueles que estão nos ouvindo aqui, essa situação. Obrigado, presidente. Eu agradeço, vereador Israel Scupenaro, fez suas considerações. Também, depois você falou, corrigiu, né, só para entender melhor. Você falou aí na 300 milhões, depois você corrigiu para 300 mil, né, a economia do anfiteatro. Isso, mas não, só para corrigir, né, 300 mil, né, quase 300 mil. Então... 300 mil, exatamente. Isso, só para corrigir. Também quero registrar a presença do Emílio Ramalho, né, assessor do vereador Franklin Duarte, Dr. Max, do vereador Mair, Dr. Felipe, do Alessio Cal, o Marcos Ribeiro, que estava representando aqui a vereadora Dalva Berto, até a presença da vereadora. Também registro a presença da vereadora, presidente dessa casa. Então, neste momento, agradecemos a presença de todos e encerro os trabalhos em nome de Deus. Muito obrigado. É.